Boa tarde a todas e todos. Hoje a gente vai falar sobre o grande músico, compositor e sambista Cartola. Afinal, essa é uma semana especial, né? A gente está aí comemorando 112 anos do nascimento do grande mestre. E para hoje nós teremos. Boa tarde, altaneiros. Para hoje nós teremos o grande prazer, né, para ouvir sobre a obra e a vida do grande mestre Cartola, a biógrafa e escritora de vários livros, Odila, tudo bem? Aqui no Samba de Bamba, no Falando de Bamba, no projeto Samba de Bamba, nós vamos falar com a biógrafa dele, Marília Trindade Barbosa. Estamos esperando e aguardando ela entrar, né? Ela escreveu um livro. Ah, chegou a nossa convidada especial. Vamos convidá-la aqui para entrar. Estamos aguardando. Ela escreveu um livro belíssimo. Oi, Odila, querida. Boa Oi, tarde, Marília. Tudo bem? tudo bom? Como é que está aí? Tá boa a imagem? Tá direitinho? Tá Tá o boa, som? tá boa. Então, deixa eu Para mudar mim tá essa. ótimo. Pessoal, Deixa, tá a Amália, Rafaela. Odila, se você puder dizer pra gente, dar um feedback se tá ok a imagem, o som. Para mim por tá favor, ótimo. Anália, tá tudo bem aí? Rafa, o que vocês acham? Tá tudo bem? Avisem a gente aqui, que a gente Vou botar a luz aqui. Isso. tá ótimo, as duas. Beleza, Eu tudo acho que agora, certinho. agora ficou melhor. Então, acho que é importante falar um pouquinho, né, Marília? Assim, a Marília é uma escritora premiada, né? Ela teve vários prêmios, né, do concurso Luxo Rangel, né? E um deles foi exatamente sobre a biografia do Cartola, Os Tempos Idos, né? Um texto lindíssimo, maravilhoso, uma obra-prima. Ai, que bom. E, e eu tive o prazer de ler esse livro tempos atrás, né, quando eu estava fazendo o meu primeiro trabalho sobre o samba, e agora relendo, né, fiquei mais maravilhada. A gente conseguiu conversar essa semana, foi uma delícia, né? Foi muito bom, foi sim. E é E um aí, imenso prazer, né, ter você aqui com a gente. para mim é um prazer enorme. Falar de Cartola é sempre um prazer, é sempre uma honra. E disseminar essa obra é, para mim, uma questão de dever também, né? E então, comece aí a perguntar que eu começo a responder. Tá, eu queria começar, né? Ah, já estão perguntando aqui onde que a gente encontra essa biografia, Ó, Marília. essa Estão perguntando biografia, ela está esgotada. O Cartola é engraçado, né? Quanto mais tempo, Cartola faleceu em 1980. Faleceu na véspera do meu aniversário, dia 30 de novembro. E a cada ano que se passa, essa obra cresce mais, é impressionante. Isso é dos gênios, né? Isso acontece. Esse livro já teve 6 edições e ele sai e acaba. Então, nós estamos preparando uma edição nova, sempre com novidades, e ela vem aí. E aí vocês serão avisados. E quem Ah, sabe eu faço eu uma acho que é até edição. bom falar também que você está fazendo um pacote com todas as suas biografias, né, que você fez, que foram Eu premiadas, né? ainda, eu ainda não estou fazendo, quer dizer, porque eu estou revendo. E a Uhum, maior parte delas foi escrita quando não havia ainda o Google. Então, a metodologia era outra. Então, o uhum. problema é que a segunda parte já é nessa modernidade toda e tenho que fazer o encaixe das duas. Isso é um pouco difícil. Mas vão sair todas, eu vou fazer o pacote realmente, porque hoje elas são alguns até têm continuidade com outros autores. Ainda não, mas terão. Eu até tenho orientado alguns, eu gostaria muito que isso acontecesse. Só engrandeceria meus biografados. Agora, elas são as primeiras. E por serem primeiras, elas têm aquelas declarações da fonte primária, né? Então, Uhum. daí todo mundo me pediu muito. E essa pandemia, se serviu para alguma coisa, foi para me botar
em casa fazendo isso, revendo esse livro. Ah, ó, a Amália tá mandando um beijo de Sesimbra para você. Eu quero falar oi para Obrigada. minha prima. Uhum. Maravilha, um beijão para ela. A Malha é mãe da Cláudia, que você vai falar com ela, ela mora em Londres. Ela é A Cláudia Nunes, né? professora. É, Cláudia Nunes. E é uma das fundadoras, junto com o marido, da primeira escola de samba de Portugal. Olha que maravilha! Depois nós vamos falar disso, hein? Em outra live nós vamos falar depois da Escola de Samba de Portugal. Isso. Conversar sobre isso também. Mas Cartola... Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que eu achei maravilhosa a história. Você começa a conviver com o grande mestre em 1976, né? E você convive com ele antes de fazer a biografia. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre essas memórias, essas histórias, né? Que você vivenciou com ele quando você o conheceu e como que foi que você conheceu. Conta pra gente um pouquinho. É uma história que envolve muitas celebridades, porque quem me levou à Casa de Cartola foi a professora Lígia Santos, que é filha do Donga, autor do Pelo Telefone, que não era um samba, era um machixe, mas naquela época, 1917, onde era o choro, a polca e todas as suas aquelas músicas iniciais, ele foi confundido. O gênero samba ainda não estava definido, então ele foi gravado com gêneros como se fosse samba. E ele explodiu no mercado, então ficou sendo como o primeiro samba. Eu corrigiria dizendo que é a primeira música de sucesso com o nome de samba, mas o gênero era outro. Mas a Lígia me levou à Casa de Cartola para buscar, eu estava buscando material para fazer um trabalho de linguística numa comunidade. E eu cheguei à Casa de Cartola, aquilo eu disse para você, foi um momento que mudou a minha vida completamente, porque eu tinha 2 faculdades, letras e direito, quer dizer, estava terminando uma e a outra estava em curso, e nenhuma dessas faculdades me trouxe qualquer informação sobre o que eu encontrei na Casa de Cartola. Entende? Isso é 76. Cartola nasceu em 1908. Cartola nasceu 20 anos após a abolição da escravatura. Então, é uma coisa terrível que durou 300 anos, cerca de 300 anos no Brasil, e só tinha 20 anos que tinha terminado. Então, havia muitas marcas na sociedade, muito preconceito. Preconceito de raça, preconceito de cor, e sobretudo, aquele preconceito que fazia com que eles vivessem afastados. E, então, eles viviam nas comunidades completamente fazendo arte folclórica, né? A comunidade fazendo e consumindo para si mesmo. Então, eles tinham seus blocos, tinham as suas casas de santo, de religião, e como eles eram muito pobres, era com os próprios tambores do culto, que, ao terminar o culto, eles faziam seus batuques, e dali, dessa evolução, que vai sair o samba. Como disse Carlos Cachaça, macumba e samba é tudo a mesma coisa. Samba é ponto de macumba com letra profana. Né? Então, eu cheguei, mas eu cheguei uns anos depois, né, em 76. E eu queria saber como é que a comunidade falava, como é que era. Nunca tinha chegado num lugar como aquele. Eu encontrei um homem altivo, um homem muito simples, negro. Ele era um homem que não era alto, mas parecia enorme por causa da postura. Ele parecia um rei. E muito simpático, e começou a conversar comigo e com Arthur Loureiro e Lígia. Nós estávamos os 3 lá. E quando eu disse que era estudante da área de letras, ele se encantou e foi à estante e pegou um livro de Olavo Bilac. Ele tinha os sermões de Padre Antônio Vieira, ele tinha Guerra Junqueiro, Alberto de Oliveira, os poetas parnasianos. Aí eu levei um susto com aquilo e disse, olha, Cartola, desculpa, mas você não serve para o meu trabalho. Mas, olha,
a sabedoria desse homem. Ele disse, espera aí. Aí mandou chamar uma criança lá e disse, vai chamar Padeirinho. E trouxe o Padeirinho que trabalhava nos seus sambas a linguagem do morro. Estava pronto o meu trabalho ali. Mas agora, com relação a ele, eu me encantei e ele tinha, inclusive, tinha feito um jornal, aquela comunidade tinha um jornal chamado A Voz do Morro, organizado por ele. Tinha Folia de Reis, tinha jongo, eles faziam teatro. Então, nós de fora achávamos que aquilo fosse, como chamou o prefeito Cezedelo Correia muitos anos antes, um velhacouto de marginais. Na verdade, eu encontrei uma comunidade pulsante de vida, de cultura, de produção cultural, e, mais ou menos, o rei ali dentro era Cartola. Agora, de onde é que veio vamos dizer, essa relação dele com os outros? Porque aí tem o Cartola, quando ele chega na Mangueira exatamente em 1919, com 11 anos. Mas quem chegou esse menino de 11 anos? Esse menino de 11 anos teve um passado muito interessante, porque o avô dele, que era Luiz Cipriano Gomes, nasceu em Campos, numa cidade do estado do Rio. E esse avô era um grande cozinheiro. E tinha um homem importante na política do Brasil, chamado Nilo Peçanha, que foi governador, que foi deputado, foi senador, e ao ser senador, mudando para o Rio de Janeiro, ele trouxe o cozinheiro. E o cozinheiro era simplesmente... tinha uma filha única, chamada Aida. E essa Aida, quando chegou, para servir o senador, ficaram por ali, morando perto do Palácio do Catete, e depois o governador, que foi vice-presidente da República, acabou sendo o presidente, com a morte do presidente. Entende? O presidente era Afonso Pena, o presidente da República. Ele morreu 1 ano e meio antes de completar o mandato e o vice assumiu. Quando o vice assumiu, aí o cozinheiro passou a ser mais importante. E aí a filha já tinha casado, já tinha 3 filhos, mas eram 2 meninas e o terceiro foi o Cartola, era o primeiro homem. Virou o Ai Jesus daquele pai, da mãe, do avô, e ele foi criado igual um príncipezinho, ali perto do Palácio. E ele tinha lá um tipo de informação, e depois mudaram para Laranjeiras, e havia os ranchos, que era o rancho que criou o formato que a escola de samba foi depois imitar, e o Cartola já tinha essa informação de boa música, essa informação que o rancho era com os grandes compositores da época, Pixinguinha e tal. E o Cartola levou isso tudo. Quando ele foi para a Mangueira não tinha ainda isso. Daí a liderança. Ele se juntou com Carlos Cachaça, que era outro menino, tinha 17 anos, e daí eles deram um rumo àquela comunidade, e as criações culturais deles, que a maior é a Mangueira, passa a ser a comunidade mais conhecida no mundo inteiro, né? E Cartola na liderança disso tudo. Na liderança disso tudo. Ó, eu vou dar um oi pro pessoal, tem um monte de gente entrando, Fabinho do Cavaco, Rafaela, me orientando a Milena. Oi, Josana, tudo bem? A Josana está falando, nossa, que interessante, né? Então, afinal, ele era um grande poeta, um grande leitor, né? Muita gente não sabia, né, dessa relação dele com a literatura, né? Ele teve formalmente, a instrução formal dele foi até o primário. Eu, inclusive, consegui um diploma com louvor, né? Ele era meio levado e tal, já estava... Foi estudar, o pai... Ele era
um menino tão espertinho, tão levado, que o pai foi estudar à noite e levou o Cartola para estudar à noite com ele. De dia ele foi trabalhar numa gráfica. E então, sempre teve muito contato. Felipe, desculpa, o Felipe está aqui, desculpa só falar. Felipe, tudo bem? Pessoal aqui, o Mário Bacuna, estão aqui animados, desculpa. Tá, não, ótimo, é porque agora eu não conheço essas pessoas, aí, então, você também vejo pouco, porque está muito baixo aqui na tela. Tá. Mas vamos lá. Não, você estava contando que ele fez só o primário, ele era muito levado, não é? Foi o Carlos Cachaça, que era um menino da comunidade. Por quê? Aqui, até eu não gravo muito os nomes, tá aqui. Francisco de Paula Negreiro Saião Lobato. É o nobre, o visconde, que tinha ganho do imperador toda aquela área da Mangueira. A Mangueira inteira era uma sesmaria, um negócio enorme, que pegava 2 bairros. E então, com a morte do Visconde, a viúva arrendou aquela área da Mangueira para um português chamado Tomás Martins, que era o pai adotivo do Carlos Cachaça. Então, o Carlos também era um menino diferenciado. Olha, que interessante. Se vocês... eu preciso dizer isso, porque o Carlos foi o segundo ídolo da minha vida. Esse apelido, Carlos Cachaça, e eu posso falar, não estou fugindo do assunto, porque ele é o principal parceiro de Cartola. Sim. Então, o Carlos Cachaça, esse nome faz com que a gente imagine um malandro, né? O Carlos Cachaça tinha o curso completo de humanidades, que equivale ao ensino médio, e que naquele tempo era raríssimo, nem as pessoas de outras classes chegavam a isso. E, além disso, ele se aposentou como funcionário padrão da Rede Ferroviária Federal, sem ter tido uma falta e sem ter tido um atraso. E ele não é considerado um dos 7 fundadores da Mangueira, porque no dia da fundação, da reunião, ele estava de serviço. Então, esse é o Carlos Cachaça, que se juntou com Cartola. E eles aí, as poesias, a Cartola já chegou na Mangueira tocando cavaquinho, porque o pai dele era cavaquinista do rancho. Entende? E tudo isso foi fazendo, vamos dizer, a mistura, o caldo para ele formar toda vamos dizer, essa carreira. Que primeiro ele começa... O primeiro ato do Cartola, em 1925, ele funda o Bloco dos Arengueiros. O que tinha antes? Carnaval. Eram os blocos e eram os cordões. Cordão era um bloco mais organizado. Então, a partir daí, o bloco evoluiu para a escola de samba. E o rancho, o cordão evoluiu para o rancho. E o rancho é anterior. Né? O rancho é um tipo de formação semelhante à escola de samba, mas com uma outra música, a marcha rancho, boa para marchar, uma música lenta, e que era acompanhado, em vez de bateria, era um conjunto de sopro e cordas. Entende? Então, era um carnaval que, antigamente, nos anos 20, antes até, o rancho mais famoso foi o Ameno Rezedá, saiu exatamente no ano que o Cartola nasceu. A primeira, em 1908, é o primeiro desfile do Ameno Rezedá. Tá? E, então, o Cartola foi assimilando essa música. Os poetas que faziam, os poetas mesmo, o Olavo Bilac fez muita letra, fazia, todos eles tinham muito contato. Então, vamos dizer, essa cultura de origem europeia, que o pessoal do Morro não tinha, o Cartola já assimilou. E primeiro eles fizeram o Bloco dos Arengueiros, que era um bando de rapazes desordeiros que saíam para, ele dizia, brincar, para bater, para ser preso. Eles iam, vamos dizer,
irritar os outros. Eles eram fortes, eles sabiam dar pernada, era o tipo da coisa de garotada. Agora, depois, as famílias, em várias casas, vários terreiros de santo na Mangueira, tia Tomásia, tia Fé, como eles, ali que a música virava samba depois do culto, eles começaram a se organizar. E começou a chegar, lá na Mangueira, a notícia que o pessoal do Estácio estava criando um tipo de samba que estava sendo consumido pelos cantores. E, na verdade, a quem olha o samba não olha com esse aspecto, mas é muito importante se observar que eram pessoas que eram totalmente marginalizadas e queriam entrar na sociedade, eles queriam sair da margem, né? E vamos dizer, todo o processo deles de mostrar o que faziam era para em busca da inclusão social, da chamada inclusão social, que não existe até hoje, né? E, na verdade, o Cartola, que fazia aquele bloco dos arengueiros com aqueles rapazes bagunceiros, de repente ele falou, escuta, por que nós não podemos nos organizar e mostrar aquilo que nós sabemos fazer? Então, ele fez o famoso samba, primeiro samba de Cartola, que é Chega de Demanda. Que ele diz, chega de demanda, chega, com esse time temos que ganhar. Somos da estação primeira, salve o Morro de Mangueira, chega de demanda, chega. Então, é isso que acontece. Aquele grupo pega os outros blocos todos e eles acabam fundando a estação primeira de Mangueira. Que o Cartola escolheu as cores verde e rosa, que eram as cores do bloco Arrepiados, do Rancho Arrepiados de Laranjeiras. E escolheu as cores e o nome também. Por que Estação Primeira de Mangueira? Não é a primeira estação a partir da saída do trem. É a primeira estação onde havia samba. Ah, olha que interessante. Entende? Onde havia esse movimento novo. E outra coisa, a Cartola teve uma vida muito extensa. Começou a primeira música de Cartola a aparecer foi em Que Infeliz Sorte, em 1929. Mário Reis e Francisco Alves eram os dois, era como se fosse Gil e Caetano aqui, na atualidade. Eles eram os ases de uma, vamos dizer, o rádio estava começando, já tinha algum tempo, e eles eram os grandes nomes do rádio. E, desde 1917, pelo telefone, até 1930, que ultrapassou essa fase, a música que eles cantavam eram aquelas músicas antigas e o ritmo era o machixe, o samba machichado. Então já estava uma coisa gasta, né? Então, o que contribuiu para que essa música fosse aceita? Foi exatamente, eles ouviram falar, esses cantores, eles andavam por essas comunidades e tal, e ouviram falar que tinha um ritmo diferente. Então, o Mário Reis foi à Mangueira, já tinha ido ao Estácio e tal, o Ismael Silva, lá pelo Estácio, era o grande nome, eles andavam por essas comunidades todas. E ali, na Mangueira, ouviram falar. Tem até muito engraçado que chegaram, essa história me contaram lá na casa do Cartola mesmo, que ele chegou lá, o preposto do Mário Reis, eles paravam o carro lá embaixo, o Cartola nunca morou muito em cima, não. Ele morava no Buraco Quente, vamos dizer, que é a rua principal da Mangueira. Da Mangueira. E aí, falou assim, tem um rapaz lá que quer falar com você, lá num carro. Ele quer o quê? Ele quer comprar um samba. Ele disse, comprar samba? Samba se vende? Quer dizer, olha a ideia. Né? A arte folclórica
ele fazia para consumo da comunidade. Ali mesmo. Estavam propondo a ele a passagem para a arte popular, que é quando um grupo faz para o usufruto do outro grupo. E aí vai ter. Eles faziam e cantavam, ninguém falava em autoria, ninguém falava em pagamento, já vai dar a virada, é exatamente no final dos anos 20, quando Mário Reis vai lá e diz para ele. Aí desceu e falou, mas vender por quanto? Ele não tinha a menor noção. O outro, que já era mais esperto, fala, pede aí 500 mil réis. Ele disse, mas 500 é muito, ele não vai pagar. Ele disse, paga assim. Ele falou, então vou pedir 300. E pediu os 300. Agora, ganhou. Agora, veja uma coisa, ele cedeu os direitos todos, mas veja como o Cartola estava à frente do seu tempo. Ele exigiu que o nome dele saísse na etiqueta do disco como autor. Então, alguma coisa já estava... Já tinha. Eu acho que ele observava o que acontecia. Sempre ele já tinha visto os discos, ele conhecia e sabia que tinha um nome. Então, ele é o único, na época, o primeiro que fez essa exigência. Não ganhava nada com isso, mas o nome ficou ali. E era Agenor, né? Porque mais tarde que ele viu na certidão que era Agenor. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. A minha filha entrou, então preciso falar um oi para ela, a Sossô. E a Josana perguntou uma coisa que eu acho muito interessante sobre as mulheres. Se as mulheres já participavam desde o início. E o que a gente percebe na história do Cartola é que as mulheres da vida dele foram muito importantes, né? Como inspiração, como base. No samba, nessas comunidades, quem é que está perguntando? A Josana de Moura. A Josana, então deixa eu falar com a Josana. Josana, o samba sempre foi matriarcal, porque os terreiros de Umbanda, que é desse grupo Banto, não é o candomblé vem da Bahia e é outra vertente. Esse grupo é do pessoal, os negros ex-escravos bantos, da Angola e do Congo, que eram os mais adaptáveis ao que eles precisavam fazer aqui. E desde o tempo dos escravos, desde o tempo da escravidão, a mulher ela era fixa. Por quê? Nas casas, nos engenhos, porque ela tinha filho. Então, filho era outro escravo que ela estava gerando para o patrão. Entende? Os homens, os grandes homens, eles faziam, é uma coisa vergonhosa hoje, mas eles faziam como os garanhões. Os bons escravos e fortes, eles iam de fazenda a fazenda para emprenhar as escravas. Então, às vezes, eles chamavam, vai cobrir as escravas. Já um garanhão ia lá e engravidava várias. Entende? Era cada função. O que acontece? Então, quem criava os filhos era a mulher. E o homem sempre era uma figura secundária, porque, às vezes, aquela criança nunca ia saber quem era o pai. Esse hábito perdurou muito tempo nas comunidades. Os homens a culpa não era deles, é porque eles traziam aquilo enraizado da situação anterior. Então, as mulheres eram as donas dos terreiros, eram as mães, as tias. E aí, dentro desses terreiros, é que nasciam as escolas de samba. As grandes da Mangueira, Tia Fé, Tia Tomásia, Tia. E então, o que acontecia? A mulher já tinha essa importância. Outra coisa, quando a escola de samba foi criada, a mulher era a pastora. O homem fazia a música, mas quem dançava, quem ensaiava, quem cantava era a mulher. O coro era feminino. Entende? Então, agora, departamento feminino sempre foi importante. É a mulher que recebia os convidados. Então, esse papel da mulher na escola de samba e no samba era muito mais forte do que na sociedade
acima na sociedade como um todo. Agora, isso, sabe, ser compositora e atuar na direção e tudo isso, isso foi só com uma conquista posterior. Mas, na verdade, como a base, como a estrutura da escola, a mulher sempre teve muito presente. Agora, na história do Cartola, ele teve duas grandes mulheres. Foi casado 25 anos com cada uma. A história da Diolinda é muito bonita, porque Cartola ficou no morro, como eu disse, eu tinha parado quando ele fundou a Mangueira, mas antes disso, quando ele tinha 17 anos, que foi na fase já dos arengueiros, pré-arengueiros, a mãe dele morreu. E o Cartola tinha uma veneração pela mãe. E quando o pai dele, quando a mãe morreu, ele ficou muito mal, ele caiu, saía para as farras e chegava de madrugada, não trabalhava. E o pai dele disse, eu vou embora da Mangueira. Eu vou me embora da Mangueira e vou deixar um Oliveira aqui para fazer vergonha. Que era ele. Ele nunca esqueceu essa frase. E ele disse, eu vou provar a ele que eu nunca vou fazer vergonha. E o pai foi embora, mas na semana que o pai foi embora, com a morte da mãe, com o abandono do pai, ele ficou... Foi uma coisa horrorosa. Ficou mal, foi para sair para a zona da prostituição, lá no Rio de Janeiro. Ele bebia muito, isso um menino. E aí ele caiu doente muito mal, de cama. E aí tinha uma vizinha que viu aqui, era uma vizinha, uma mulher casada, chamada Diolinda da Conceição, casada, e que morava ela, o marido, e o sogro e uma filha. E Ruth. E essa menina, a menina era pequena, e ela olhava passava, estava tudo aberto, via o Cartola deitado lá na cama, e ela fazia comida para as crianças e levou uma sopa para o rapaz. E vendo aquilo, tentando conversar com ele ele estava muito mal mesmo. E aí ela passou a levar todos os dias a comida. E o marido dela, que isso? Que negócio é esse? Aí eu disse, nada, é um rapaz que está aqui do lado, e eu estou com pena. Um dia, o marido foi lá, falou, eu vou lá ver o que está acontecendo. E aí essa fase é muito, o Cartola contando, era muito engraçado, que ele chegou e disse, o que você está tendo com minha mulher? Ele falou, olha, meu senhor, o que o senhor quer comigo? Ele disse, eu vou bater em você. Ele disse, olha, quer bater, bate, quer matar, mata, quer leva a sua mulher, se quiser deixar, deixa, porque eu não aguento nem levantar da cama, como é que eu posso ter tido alguma coisa com a sua mulher? E aí o homem ficou sem jeito, pegou as coisas dele em casa, foi embora e deixou a mulher, o marido, o sogro e a criança, e Cartola assumiu, aos 17 anos, essa família toda. Era uma mulher que tinha 8 anos mais do que ele, mas parecia muito mais, porque ele era um menino, ela já era uma mulher gasta pela vida. Não tinha vaidade, mas, na verdade, houve uma substituição da dona Ida, da mãe, na cabeça dele, porque ela cuidou dele. E ele dizia, eu respeitava muito aquela mulher, com muito carinho. Quer dizer, ele namorava fora da Mangueira e tal, mas ele ficou com ela 25 anos. E quando ela morreu, ele teve uma crise exatamente igual à crise que... Quando ele teve a perda da mãe. E, quer dizer, eu não sei se eu completo agora a história das mulheres, porque... Pode completar, porque é interessante. Ele saiu, ele foi embora da Mangueira, teve meningite, ficou muito, muito mal mesmo. E Cartola, quando ele ficava mal, ele caía na bebida, ele tinha esse problema. Depois, mais tarde, ele venceu isso,
mas ele tinha. E aí, até ele conta coisas terríveis desse período que ele teve fora da Mangueira. Ele foi para São Cristóvão, do outro lado, num lugar horroroso, também era uma favela. E o Carlos Cachaça, que era parceiro dele, eles já tinham feito sucesso, já tinha passado a gravação do Stokowski nos anos 40, ele já era uma figura conhecida. E então o Carlos foi lá e disse, não, vamos embora e tal, vamos voltar para Mangueira, e ele não queria voltar de jeito algum. Acontece que o Carlos Cachaça era casado com a menininha que era irmã da Zica. Então, ele pediu, vamos lá, me ajuda, vamos tentar trazê-lo. E a Zica disse, você não é Cartola da Manilha, Manilha era o lugar, você é Cartola da Mangueira. Vamos voltar e tal. E ia lá toda semana conversar com ele, e ela acabou se apaixonando por ele. E ele sempre foi meio obediente nesse sentido. Eu não sentia... e ela era altiva e uma pessoa muito determinada. Então ela levou ele de volta para Mangueira. E foram morar juntos. E a Zica tinha Agora, o que aconteceu? Ele ficou 25 anos com a Zica, assim como tinha ficado 25 anos com a outra. Agora, no meio, nesse tempo da Manilha, teve uma grande paixão. Como toda grande paixão, arde e queima e acaba, que foi a Donária. Donária foi uma grande paixão, mas não era a mulher com o perfil de mulher que o Cartola admirava. Ele admirava a seriedade da Diolinda, ele admirava a seriedade e a garra da Zica. E essa mulher do meio não era nada disso. Entende? Era uma mulher que tinha um filho com problemas sérios. E ele... Isso incomodava ele um pouco. Eu acho que a paixão não prosseguia por causa disso. E ele só contou isso no final da vida. Ele apagou esse episódio da vida dele. Na hora que eu estava escrevendo o livro, que foi a pedido dele, ele disse, eu vou contar isso porque quando eu morrer, eu não quero que esse período que ficou obscuro seja interpretado com alguma coisa errada que eu tenha feito, porque eu nunca seria um Oliveira a fazer vergonha, como disse meu pai. Tanto que depois, quando ele ficou uns anos sem falar com o pai, depois ele até morou na casa do pai, eles se reencontraram, o pai era apaixonado pela obra dele, do Cartola. Então, a história das mulheres... Agora, ele namorou o Morro da Mangueira inteiro. Era namorador. Era namorador, mas dizia que não gostava de mulher séria. Entende? Como assim? Mulher honesta, mocinha que quisesse casar, ele não queria. Não, ele disse, eu nunca enganei ninguém. Inclusive, olha, tem uma frase dele que é ótimo. Eu nunca gostei de namorar mulher virgem. Entende? Porque ele tinha esse padrão de ser respeito. Se essa mulher tem um projeto de vida, quer ser uma mulher séria, eu não vou entrar na vida dela para desvirtuar esse projeto. Então... Porque ele já tinha a mulher séria do lado dele, né? Aquele tinha... o que tinha como modelo a mãe, as duas. E mulheres que já chegaram na vida dele, já tinham sido casadas, a Zica era viúva, do primeiro casamento tinha 2 filhas adolescentes, levou, porque Cartola era estéril. Ele nunca teve um filho biológico. Ele... Quando casou com a Zica tinha um menino que ela criava. Um menino cuja mãe abandonou e ela criou. Hoje até tem um livro que ele escreveu agora chamado Eu Sei, Ronaldo Oliveira, onde ele conta a história dele. E o Cartola, esse livro dele está à venda, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar o link do rapaz, do Ronaldo. Passa pra gente. Por favor, eu também tenho interesse em comprar.
E então, quando ele melhorou de vida, que ele podia assumir a família, ele quis casar com a Zica e ele registrou o Ronaldo como filho dele também, filho dele e da Zica. Quer dizer, o herdeiro legítimo de tudo do Cartola é É o Ronaldo. o Ronaldo. Quer dizer, Ó, tô mandando um grande abraço para você de Chile, hein? Do Chile, Ah, Valparaíso. sim, sim, sim. Ah, os rapazes do Centro Cultural Terreiro, talvez. Isso mesmo. Muito queridos eles. Eu acompanho. Hoje eles parecem que estão com um brasileiro lá, o nosso amigo Tuco Peregrino. Olha que Uhum. bacana. Mas a obra, a gente pode falar mais agora da obra ou da vida, como você queira. Porque Eu Cartola. tenho uma curiosidade, que a gente conversou e você falou que ia ser uma surpresa, né? Tô mandando também aqui a Glaise e o Lukaku, tô mandando um beijão para você. Muitos, muito queridos também. Ela tem uma rádio, web rádio, chamada Viva o Olha, Samba, que é uma beleza. E a Glaise, ela é irmã de um grande violonista chamado Caçula, porque ele era criança quando tocou com Pixinguinha. olha só. Tá vivo, um grande violonista, um dos maiores violonistas populares. Então, Daqui. a Glaise poderia divulgar para a gente depois a web dela, né? Também, o Com endereço da certeza. rádio, né? Vale a pena. Ela já está sendo ouvida aí pelo mundo todo. Muito bom. Uhum. O Cê Terreiro está dizendo que agora eu estou vendo aqui, conheceu o Caçula. O Isso, Caçula, isso. o Caçula eu tenho a honra de ter tido o Caçula muitas vezes tocando aqui em casa. Aliás, essa honra é muito grande, muita gente bonita. Mas vamos lá. Olha, tem uma coisa que você falou do caçula, eu me lembrei de uma coisa que a gente conversou que eu achei muito bacana, que o Cartola, né, ele teve, a gente até falou dessa questão do período que ele desaparece um pouco da mídia, né, do cenário, e depois ele retoma, né, a carreira aos 65 anos, né, e grava o seu primeiro LP, né. E eu perguntei para você, que eu fiquei muito curiosa, para saber qual é de todas as composições, né, e sambas, qual seria a que você mais gosta, que tem mais carinho, que acha mais interessante ou mais bonita? E você falou que me fazia essa surpresa, eu fiquei curiosa. Não tem várias músicas que eu poderia citar, porque preferida não posso ter uma, eu tenho muitas, mas eu Sim. vou citar uma música que não é muito conhecida, mas que quando Carlos Drummond de Andrade foi Enredo da Mangueira em 87. Mas antes disso, eu fui procurar o Drummond, eu conhecia o Drummond dava muita atenção aos escritores, sempre deu. E eu pedi a ele um poema para Mangueira e tal. Quando o Cartola estava no hospital, ele fez um texto no Jornal do Brasil sobre o Cartola, que o Cartola mandou colar o texto ao lado da cama dele, do leito onde ele faleceu. Eles dois tinham uma admiração muito grande, Carlos Drummond de Andrade e Angenor de Oliveira Cartola. E o Cartola tinha uma música que o Carlos confessou que teria chorado quando ouviu a música. A música chama, não sei se você conhece, Porque Vamos Chorando. Não Ela é conheço. pouquíssimo conhecida. Que, na verdade, ele diz assim, o grande mote da música é pela vida, um caminhar pela vida. E ele diz, por Deus não posso entender porque vamos chorando se os nossos cicerones são aves cantando. Lateralmente, que ele está falando de uma estrada, lateralmente as flores deitam aroma sorrindo,
e ouço da natureza que sejam bem-vindos. O vento, de quando em quando, num sussurro ameno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. É um festival de alegria que me ponho a imaginar. Não sei se devemos rir ou chorar. É essa música que ele emocionava Drummond. Agora, com relação a outras, tem uma música que eu brincava muito com ele. Essa todo mundo conhece, Amor Proibido. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. E essa música, ele está falando com a mulher e ele briga com a mulher, ele diz, fácil demais, fui presa, servi de pasto em sua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens pudor. Aí eu falei, que mulher é essa? E depois ele acaba a música e diz, faço tudo para me livrar do mal, sou pelo mal perseguido, só o que faltava era essa, fui trair meu grande amigo. Aí eu falei, Cartola, a mulher do seu amigo? E como é que você não conhecia? E diz que fácil demais. Aí ele falou, minha filha, ele sempre dizia isso. E quem é que disse que eu sou o protagonista dessa música? Isso são fatos do cotidiano. Então ele usava, sempre que uma música... ele nunca era ele. Acho que ele admitiu. Ele admitiu que era ele, claro, isso ele fez de verdade. Eu tive sim, foi quando a Zica, para contar a história do amor, de que ele teve um amor antes dela. E aí fica sempre em dúvida se é de Olinda ou Donária, né? Tive sim, foi para E ele não chegou a falar qual era. Ele não... ele gostava muito de um mistério, né? Ele não era assim de entregar a vida dele de bandeja. Outra coisa, o Acontece é uma coisa interessante. Esquece o nosso amor, vê se esquece, né? Essa música, eu e Nelson Sargento fizemos uma resposta para ela. Jura? Como que é? Chamada A Gente Esquece. Tá? Que eu já gravei muitas parcerias minhas com o Nelson Sargento, ele gravou. E tive parceria com o Nelson Cavaquinho também. Agora, essa é inédita, mas o Nelson ainda vai soltar por aí. Essa mas a gente... Jura? E depois você dá uma palhinha pra gente? Sim. Ou essa não pode? Tá, tudo bem. Mas é porque perde. O primeiro que teria que ter o Nelson aqui para tocar, né? Entendi, é verdade. Certo. Mas... Aí depois, então, na hora que você gravar, você mostra pra gente, a gente divulga também. Agora, ele, Cartola, lutou muito, teve altos e baixos, teve praticamente 60 anos na vida artística, só conseguiu vencer. Ele diz que é igual o filme de mocinho, que ele só consegue vencer no final, né? Ele falava isso. Falava isso, porque primeiro disco aos 64 anos, primeiro disco solo, mas aí ele fez 3 seguidos. E depois, eu fiz um disco, depois, pós-mortem com ele, dele chamado Cartola Entre Amigos, que são amigos cantando as músicas dele também, que depois... muito bonito, participa Monarco, participa Padeirinho, Dona Neuma participa também, o coro, a Zica participa do coro. Então, essa obra dele, que muita gente grava, muita gente, cada vez mais, já teve filme, já teve peça de teatro, e eu acho o seguinte, eu queria que Cartola fosse como Frank Sinatra, que tem dezenas de biografias, e que tem dezenas de homenagens, e ao tempo passa, isso vai só se concretizando mais ainda, né? Então, essa Cartola tem uma tríade no samba, né? Que é o Paulo da Portela, que estruturou a escola de samba, tem Silas de Oliveira, que deu uma voz à escola de samba, e tem o Cartola,
que fez com que todo esse material produzido pelas comunidades marginalizadas chegasse até a sociedade brasileira como um todo, e hoje chega até ao mundo todo. A internet ajudou isso. Como a música do Cartola é diferente da música dos outros sambistas. A música do Cartola chega onde chega a música do Tom Jobim. Entende? Ela não é só samba, ela também é. Eu não acho pejorativo o samba, pelo contrário, eu acho que o samba é o hino nacional que nós temos. Mas a sociedade brasileira é preconceituosa e samba é no churrasco, o samba é na praia, é na beira da piscina, e à noite, nos grandes eventos, é a MPB. E o Cartola transita por isso tudo. Eu lamento muito que a música do Cartola entre onde ele nunca pôde entrar. Isso é realmente triste, né? É uma marca que hoje a gente pode ver pelos dois lados. Tem um acirramento muito grande, isso são as redes sociais que fizeram, né? Todo mundo é contra ou é a favor, mas, ao mesmo tempo, tem também o aspecto de ter um grande movimento para terminar com o racismo no mundo. Porque eu só biografei, como eu me especializei nesse segmento de música popular, samba e choro, minha obra é toda sobre negros. Então, eu aplaudo esse movimento mundial antirracismo, porque o Pixinguinha também, que é considerado um dos maiores músicos do mundo também, ele também ia tocar no Fluminense, que é o clube. O Cartola morava, quando foi para Laranjeira, morava atrás do Fluminense. Ele entrava, ele ia tocar no salão, mas tinha que entrar pela cozinha. Assim como Quincy Jones só pôde entrar nos cassinos de Las Vegas e olhar como era o cassino pela frente, porque o Frank Sinatra estava lá para fazer o show e disse, se ele não comer comigo na mesa e os músicos, eu não faço o show. E aí deu a quebrada. Então, é preciso de pessoas como Sinatra para acabar com isso, porque ainda existe muito. Eu ouvi do Martinho há uns anos atrás. Eu canso de ir hoje a lugares onde quando eu não estou cantando, que eu sou convidado, eu sou o único negro. Entende? Então, é complicado ainda. É uma coisa ainda complicada. Isso. Então, eu fico muito constrangida, muito triste com isso, porque uma pessoa não pode ser um gênio por dentro e ser discriminada por fora. Não é? E Cartola, é terrível. E nosso Cartola está aí. Eu acho que nós devemos estar terminando. Transitando por todos os lugares e espaços, né? Exatamente. Mas, por exemplo, o Cartola tem o papel, os sambas enredo dele, tem os sambas mesmo de terreiro, tem a música mais refinada que ele faz. Então, e tem poesias também. Ele fez poesias para serem lidas. Sabe? Então, é um artista completo. Muita gente, por exemplo, e essa coisa de discriminar também, o país não dá educação para as classes mais pobres e quer exigir posturas educadas. Entende? O Cartola, ele buscava quando ele não sabia conjugar um verbo, ele ia pesquisar no Padre Antônio Vieira, nos sermões do Padre Antônio Vieira. Só que, às vezes, era o português mais arcaico, entende? Então, ele usava a forma mais arcaica, a forma do século XVI. Marília, uma coisa que estão perguntando aqui que eu achei interessante para conectar com o que você está falando, dessa questão da criação dele, ele ia buscar essa questão da letra, né, do vocabulário na parte dos livros do Antônio Vieira,
E ele fazia a letra e a música, ou só a letra, ou as duas coisas, ou muitas vezes com parceria, que a gente sabe que ele teve vários parceiros, né? O Como é que grande funcionava? parceiro dele foi Carlos Cachaça. Nas músicas dos dois, o Cartola era mais fazia a música e o Carlos a letra. Mas, com o tempo, havia uma interação tão grande que o Cartola passou a fazer partes das letras também. Sabe? O Carlos o Carlos era ruim de música. As músicas dele são muito parecidas, as melodias. Uhum. Agora, é perfeito como poeta, entende? É muito, muito bonito a trajetória. Agora, o Cartola, quando começou a fazer as últimas músicas dele, a última fase, Autonomia, tem. Ele teve algum bom. Dalmo Castelo foi um parceiro importante, Elton Medeiros foi um parceiro importante, Cláudio Jorge fez uma música com ele, mas foi maravilhosa. Então, mas Inverno do Meu Tempo, tem o Roberto Nascimento também, mas Inverno, Autonomia, as músicas marcantes do final da vida dele, ele fez sozinho, letra e música. E a grande maravilha que todo mundo conhece, As Rosas Não Falam, que se Uhum. der tempo eu vou falar uma coisinha incrível. Então fala pra gente, fala agora. Queixo mais. Ele fala assim: queixos, minhas rosas. Que bobagem, as rosas não falam, né? Como dá para perceber que ele já sabia que não falava. Uhum. Então, 25 anos antes, ele tinha feito uma música chamada Interroguei uma Rosa. Ah, como é Certo? isso? Conta pra gente. Ele tinha tido uma questão amorosa que ou é fato do cotidiano que aconteceu com os outros, que ele não admite, ou então foi. Eu pressuponho que tinha sido com a Donária. Que a música Hum, diz assim: é, como é que é? Interroguei, interroguei uma rosa e ela se foi desbotando. Aqui se beijaram, ela e outro amante. Nesse jardim juraram amor constante. Ela e outro amante, quer dizer, ele era o primeiro, né? uhum. Uhum. Nesse jardim juraram amor constante. Interroguei uma rosa e ela se foi desbotando, e a cada pergunta negando. Esse jardim foi palco de grandes tragédias, mas dentro de mim transformei tudo em comédia. Razões bastantes eu tenho para as flores odiar, pois a flor tombou, murchou, mas sem querer falar. Então, Que lindo. ele é, ele tinha, é, e ele nunca contou isso. Você sabe por quê? Porque Por quê? como ele ficou sendo poeta das rosas, com as rosas não falam. Quer dizer, mas se você olhar, ele não está amando as rosas, não. Ele diz, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. A Verdade. perfumada era a mulher. Então a rosa, na verdade, profundamente, a uma profunda análise, ela é mentirosa, ela cobertou a traição da outra e nem perfumada ela era. Mas como ele ficou como poeta das rosas, ele não quis mostrar essa música, que ele diz razões bastantes eu tenho para as flores odiar. Quem gravou, ela está gravada nesse disco que eu produzi, Cartola Entre Amigos, que é posterior, com a Cláudia Savagé, que era uma cantora que hoje não está na mídia, mas era, o Cartola dizia que era a melhor intérprete das músicas dele. E a Entende? gente consegue encontrar ainda esse disco? Claro que sim. Eu não sei se ele teve. Eu vou perguntar ao Hermínio Belo de Carvalho, que foi quem propiciou a gravação, porque eu tenho o disco em LP. Ah, é muito bom. A gente vai precisar. Daqui a pouco a gente vai cair em 20 segundos.
Todo mundo está falando que quer muito esse disco. A Gleice está querendo colocar, tocar na web, na rádio. Tem Monarco cantando, tem muita gente, tem muita gente. Então, olha, eu quero aproveitar para dizer que foi uma delícia. É